Bom dia a todos. Bom dia. Querida família, já posso considerá-los minha família, né? Pelo carinho que sempre sou recebido, sempre que minha família esteve aqui. Minha mãe, que tem 4 anos que desencarnou, meu filhinho, que algumas pessoas aqui devem ter conhecido, que desencarnou tem 10 dias, dia 29 de agosto agora, meu filho com 18 anos, teve um infarto, repentinamente desencarnou, mas temos que ter força, né? Essa doutrina consoladora, essa doutrina que consideramos o Consolador prometido por Jesus, que não foi nenhuma invenção, não foi nenhuma criação de nenhum homem. Todos nós que já saímos da evangelização infantil, sabemos que nós temos diante da história da religião terrena 3 revelações. A primeira revelação, todos nós sabemos, primeira revelação de Deus para a humanidade, chega representado por Moisés. A segunda revelação, aguardamos alguns séculos e vem Jesus, o arquiteto do nosso planeta, em corpo material, para trazer mensagens a respeito do mundo moral, do mundo espiritual. E quando nós estivéssemos preparados, assim como ele fez essa promessa para todos nós, e todas as promessas de Jesus têm que ser cumpridas, aguardamos 19 séculos de lágrimas, aguardamos 19 séculos de sofrimento, até a chegada do Consolador prometido por Jesus, conforme está relatado no Evangelho do seu aluno, do seu discípulo, do seu apóstolo mais jovem, que era João. Teve a oportunidade de relatar as palavras de Jesus quando ele encontrava-se triste. E quando nós temos um parente que está prestes a desencarnar, com aviso prévio ou sem aviso, nos incomoda, ficamos incomodados, ficamos apreensivos, porque amamos aquela pessoa, conhecemos aquela pessoa só no olhar. E com Jesus não era diferente. Quando ele encontrava-se uma de suas últimas refeições com seus discípulos, aquele jovem apóstolo do Cristo olha para Jesus e diz: por que, mestre, essa tristeza tão profunda em seu olhar? E Jesus diz: porque já está chegando o momento da minha partida, está chegando o momento que farão todas as atrocidades com o Filho do Homem. Serei chicoteado, serei escorraçado, humilhado, serei crucificado e ainda receberei uma coroa de espinhos. Ainda teve um daqueles que estavam com Jesus, teve a oportunidade de dizer: não, mestre, não deixarei que nada de mal lhe aconteça. E Jesus diz: não chegou a sua hora ainda. O galo cantará 3 vezes e você me negará. E a promessa de Jesus tem que ser cumprida. E João relatou lá no capítulo 14, versículo 14, 15, 16, 17, 18 e 19 do seu Evangelho. Quando Jesus diz para todos nós: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amas, guarda os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai para que ele envie outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e não o conhece. Mas vós conheceis, porque habito em vós e estarei convosco. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. E lá no versículo 26 é o motivo de nós estarmos aqui, quando ele diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, algum dia nós estivemos presentes naquele momento, mas ficou esquecido, precisava ser relembrado. E toda revelação, ela tem um caráter, se assim nós podemos dizer, universal. Alguém tinha que comprometer-se. Não foi um homem só que comprometeu-se. Foi uma falange de espíritos
que decidiram, uns vão para a terra e outros permanecem no mundo espiritual. E assim, então, no século XIX, a partir de 1855, começa então a promessa de Jesus a chegar na terra. Os espíritos a começarem a se comunicar através de batidas, através dos fenômenos que nós conhecemos como as mesas que giravam e falavam e respondiam a questões. Mas Hippolyte Léon Denis Rivaio, um homem da ciência, um homem poliglota, um homem que tinha já conhecimento da espiritualidade, que veio de um berço católico, quando impacta-se com o fenômeno, ainda assim acha estranho que uma mesa pudesse responder a questões. Mas quando verdadeiramente ele descobre que aquele fenômeno nada mais era do que espíritos, pessoas que já haviam vivido na Terra, que estavam trazendo mensagens diretamente de Jesus para a Terra, com caráter universal. Por isso que a doutrina espírita não tem um líder religioso, não tem alguém que diga: a última palavra é a minha, a última palavra é a do Cristo, a última palavra é a dos espíritos que trabalham diretamente para Jesus. Allan Kardec, então, Hippolyte Léon Denis Rivaio, então, muda o seu nome para Allan Kardec, para não confundir o seu trabalho de pedagogo, o seu trabalho de cientista, com esse trabalho religioso. Quando ele impactou-se com a doutrina espírita, em que o Espírito da Verdade diz para ele o compromisso que ele tinha assumido, em algum momento da sua vida ele ainda questionou as entidades superiores: e se eu falhar com essa missão, o que acontecerá? E os espíritos responderam: outro já está em seu lugar. Todo espírita tem obrigação de saber que Allan Kardec, quando impactou-se com a doutrina espírita, dividiu a doutrina espírita em 3 partes. E aí eu pergunto para vocês, quais são essas partes que Allan Kardec dividiu a doutrina espírita? Filosofia, ciência e religião. Todo espírita tem obrigação de saber isso. Filosofia, porque mostra-nos o caminho mais prático. Todos nós queremos ser felizes. Quem é que não quer ser feliz? Quem é que não deseja felicidade? Quem é que não deseja um planeta melhor? Todos nós queremos ser felizes. Neste livro, que é o Organograma da Doutrina Espírita, o Livro dos Espíritos, o primeiro livro, na questão 919, ele interroga as entidades superiores. Qual o meio prático mais eficaz para sermos felizes neste mundo e nos livrarmos dos vícios, das mazelas e das más inclinações? Todos os espíritos foram unânimes em responder. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Fazendo esse trabalho em casa, com alguns que me ouvem, né? Esse meu amigo que ouve minhas palestras várias vezes, eu pergunto: alguém não tem o livro dos Espíritos em casa? Alguém não tem o livro dos Espíritos? Não tem? Então vamos ver se hoje conseguimos sair daqui com o livro dos Espíritos. Por quê? Porque a doutrina espírita é constante estudo. Então, filosofia mostra o caminho mais prático. Quando Santo Agostinho responde para Kardec que o modo mais eficaz para ser feliz nesse mundo é conhece-te a ti mesmo, Allan Kardec diz para ele: mas nós já sabemos dessa máxima, o que nos falta agora? Aí todos que têm o livro dos Espíritos vão pegar em casa e saber o que Santo Agostinho respondeu, né? Qual foi o conselho que ele deu para nós? Na síntese desse conselho é: faça uma análise da sua vida, do decorrer das 24 horas, para ver se você deixou de pedir perdão, magoou alguém. Então essa é a filosofia. Religião, porque mostra-nos o caminho mais prático de chegarmos até Deus. Sabemos que somos do progresso, somos espíritos imortais, chegaremos à perfeição relativa
a perfeição relativa, porque perfeito só Deus o é. Perfeito só Deus o é. Chegaremos então, sabemos que a passos lentos e a passos rápidos, chegaremos até o grau do Espírito de maior envergadura que nós conhecemos aqui na Terra. Quando Allan Kardec interroga as entidades superiores, perguntando qual o ser mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia. Todos os espíritos responderam: Jesus. Jesus é o personagem da história terrena que mais existe bibliografia em seu nome. Bibliografia que tentam que engrandecem Jesus, e bibliografia também que tentam apagar o seu brilho, a sua imagem, mas a luz, quando ela é acesa dentro de nós, ela não é apagada de forma alguma. E ciência, né? Então, filosofia, religião e ciência. Porque a doutrina espírita, posso atrever-me a dizer, é a única religião que dá as mãos à ciência, que está de mão dada à ciência. E quando ela acompanha a ciência passo a passo, tudo se torna mais fácil na nossa vida. Na vida de todos nós, sem exceção, ocorrem acontecimentos que mudam totalmente a nossa trajetória de vida, com situações inesperadas, e a doutrina espírita, ela traz esse conforto. A doutrina espírita não é criação de nenhum homem, são os espíritos, os anjos tutelares de Jesus que começam a trazer essa mensagem para a Terra, a mensagem do mundo espiritual. A ciência, ela estuda a fenomenologia do sono. Allan Kardec também, no século XIX, se preocupou com esse fenômeno do sono. Se nós sabemos que existem 3 elementos basilares no universo, que tudo que existe no universo é feito de matéria. Matéria orgânica e matéria inorgânica. Tudo que existe no universo é formado por célula. Com algumas exceções, temos aí os vírus, que não são classificados como células. Mas todos os seres vivos do planeta Terra são formados por célula. A ciência mostra-nos que nós temos um material genético que é chamado de DNA. A bactéria que cobre o nosso corpo, que não vemos, cobre o nosso corpo, está na nossa microbiota, ajuda na nossa digestão, também tem DNA, também tem material genético. Isto prova a evolução. E a doutrina espírita, então, ela está lado a lado com a ciência. Quando a ciência diz para nós que os seres vivos necessitam dormir, a medicina diz que nós precisamos dormir quantas horas por dia, aproximadamente? 8 horas por dia. Olha, tem alguém com 90 anos aqui, de idade, ou está chegando a 90 anos? Quando chegar a 90 anos, você dormiu 30 anos da sua vida sem perceber. Olha, dormiu 30 anos da sua vida. Porque se nós analisarmos, nós dormimos 1/3 da nossa vida todos os dias. Então o sono deve ter uma importância primordial. A ciência diz que o corpo físico precisa dormir, porque é nesse momento que a glândula pineal, uma glândula até muito utilizada na mediunidade, quem já fez estudo sobre a mediunidade sabe a importância da glândula pineal. E a glândula pineal, ela libera uma substância chamada, um hormônio chamado melatonina, e esse hormônio é que faz o indivíduo sentir sono. Tem uma hora que o corpo não aguenta, isso já aconteceu com todo mundo, né? Hoje eu não quero dormir, eu quero dormir tarde, mas tem uma hora que o corpo não aguenta. Ele começa a dizer que precisa descansar. Se nós sabemos que existem 3 elementos no universo, um elemento é a matéria. Nós somos matéria, somos formados de matéria. O outro elemento é o espírito. E qual é o terceiro elemento? Espírito, matéria
o que não é espírito e matéria é o quê? Sim. É o quê? Deus. O que não é espírito e matéria é Deus. Então são esses três elementos que existem no universo: espírito, matéria e Deus. Só que a matéria, esse corpo físico que nós temos, é um veículo de aprimoramento, é um veículo de aperfeiçoamento. Cuidando do corpo, também estamos cuidando do espírito. O sono é importante. Todos os seres vivos precisam dormir. Eu estava pesquisando na internet para ver se existe algum organismo no planeta Terra que não durma, algum animal que não durma. Todos os organismos vivos do planeta Terra precisam descansar. Até as plantas também precisam descansar, porque no momento noturno é o momento que o metabolismo fisiológico das plantas diminui, porque ela precisa do raio do sol, ela precisa do sol, da luz para ter vida, ela precisa da luz para fazer a fotossíntese. Nós também precisamos da luz. Algumas substâncias são liberadas no nosso corpo graças à energia do sol. Então o sono é tão importante. Agora, nesse momento em que nós estamos dormindo, o que acontece? Se nós temos um espírito, se nós somos um espírito, nós não temos um espírito, nós somos um espírito, o que está ocorrendo no momento? Será que esse espírito dorme também? Será que esse espírito precisa dormir? Precisa descansar? Não precisa descansar. O espírito em nenhum momento descansa. O espírito em nenhum momento precisa de repouso. Mas alguém pode pensar assim, mas quando eu li no Nosso Lar, quando eu li o livro Nosso Lar, André Luiz pergunta para os amigos espirituais, ele pergunta, olha, por que aquele grupo de espíritos estão adormecidos? Quem sabe da resposta? O que os tutelares do mundo maior disseram para ele? Aqueles, meu irmão, são espíritos de outras denominações religiosas, que têm a crença de que vão morrer e vão adormecer até aguardar o juízo final. E André Luiz pergunta então para os tutelares, então nunca vão acordar? Não, vão acordar. No momento oportuno eles vão despertar para essa nova vida, para essa verdadeira vida. A verdadeira vida, meus irmãos, é a vida espiritual. O sono é um presente divino para nós, é um preparo para o momento que vai chegar para todos nós, o momento em que o cordão fluídico, o cordão umbilical, a criança enquanto está no ventre materno, o que liga a criança à mãe? A placenta e o cordão umbilical. Quando a criança sai de dentro da mãe, esse cordão umbilical tem que ser cortado. A partir dali, a mãe já não tem nenhum poder mais sobre essa criança. Eu aprendi isso há 10 dias atrás, na prática. Aprendi na prática. Não temos filhos, nós temos espíritos que Deus envia para nós educarmos, e depois, no momento em que Ele acha que deve chamar, Ele chama. E quem sabe do meu histórico, da minha história, sabe que os meus filhos não têm característica biológica comigo, mas são muito mais filhos porque eu os escolhi. E esse segundo filho, que era uma criança especial, que eu senti dentro da minha alma toda a dificuldade que eu vinha passando com ele, é interessante, meus irmãos, quando eu aceitei realmente dentro da minha alma que aquele espírito era daquele jeito e que o que eu podia fazer por ele eu fiz, Deus chamou ele para o mundo espiritual há 10 dias atrás. E o que resta para nós? O conforto da doutrina espírita. Então Allan Kardec, ele interroga as entidades superiores a respeito desse momento da emancipação da alma. Se nós fizermos uma análise do sonho,
nós vamos ver que o sonho está presente na história da Bíblia. Maria foi avisada por sonho. A esposa de Pilatos também tem uma passagem interessante, que a esposa de Pilatos vai lá e pede para dar o recado a ele. Olha, em sonho eu tive uma revelação. Esse homem é um homem idôneo. Esse homem não tem nada de mácula. Não se envolva. E o que Pilatos faz? Lava as mãos quando ele diz, né? Não tenho nada contra esse homem, está na mão de vocês, e lava as mãos. Então o sonho não é um significado à toa. Tudo que nós vivenciamos, por mais absurdo que seja, faz parte do sono, faz parte do sonho, faz parte dos lugares aonde nós desejamos estar. E Allan Kardec interroga as entidades superiores. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? É como se nós perguntássemos para um preso que está lá em Bangu: você gosta de estar aí preso? Se nós pudéssemos perguntar para um passarinho, eu acredito que ninguém deva ter passarinho em gaiola aqui, né? Mas se tiver, pergunta ao passarinho: olha, você gosta de estar aí na gaiola? Você gosta de ficar preso aí? Com certeza ele iria responder que não gosta de ficar preso. Porque esse corpo é o quê? É um presídio para nós. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, o espírito não repousa. O espírito continua trabalhando. Tem a história de um homem que ele toda vez que ele dormia, ele fazia a sua oração, não é? E pedia para que fosse para esferas positivas, a ponto de trabalhar constantemente. Quando ele desencarnou, ele nem tinha ciência que ainda havia desencarnado, ele achou que estava dormindo. Aí ele falou: vamos trabalhar. Os espíritos falaram para ele: não, meu irmão, agora não precisa mais trabalhar, porque você já tem tanto bônus horas que você fazia no momento que você estava dormindo, que agora não precisa mais trabalhar. Você tem aqui, ó, bônus horas na caixa. Ele: não, então eu quero ganhar mais bônus horas, quero trabalhar. Então nós podemos utilizar o sono, esse momento, para coisas boas ou para coisas ruins. É no momento do sono, é no momento do despertar, que o espírito comete todas as atrocidades que ele não tem coragem de cometer na matéria. É nesse momento que o espírito tira a roupa e mostra-se verdadeiramente quem ele é. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Não lembramos dos sonhos porque essa matéria pesada que nós temos, muitas vezes, traz essa dificuldade para nós. E aí temos a dificuldade de lembrar. Lembramos de alguns vestígios daqueles momentos do nosso sonho. Acontece com frequência verem-se em sonhos coisas que parecem um pressentimento, que afinal não se confirma. O que se deve atribuir a isso? Então, na época bíblica, os sonhos tinham características de reveladores. Eles traziam revelações. Hoje não tem mais necessidade de sonhos reveladores, mas ainda tem pessoas que acreditam nisso, né? Acreditam plenamente que aquele sonho é um aviso. Ah, eu sonhei assim, assim. Ah, eu sonhei que eu ganhei na loto. Sonhei que eu ganhei na loteria. Tá assim, olha, anos esperando para ganhar na loteria, né? E não ganha na loteria. Eu sonhei que vai acontecer. Situações acontecem, que o espírito vai até determinado local, observa a situação, volta para o corpo, mas muitas vezes não lembra aquele fato que ocorreu. Quando em sonho nós vemos pessoas vivas, muitas nossas conhecidas, a praticarem atos que absolutamente não cogitam. Não é isso por efeito da imaginação, é o que eu falei atrás, né? O espírito se libertou do corpo, ele fala: agora eu posso tudo, posso visitar qualquer lugar. Então, muitas vezes,
aqui na terra, nós usamos essa vestimenta como uma máscara. Não mostramos verdadeiramente quem nós somos. Mas quando estamos sem essa vestimenta, todos podem olhar e nos ver quem verdadeiramente nós somos. Porque quando esse cordão é cortado, ocorre o desencarne. E no momento do sono, do sonho, esse vínculo não é desligado. Esse cordão fluídico ainda não foi rompido. Então, nem é necessário. Já observaram que muitas vezes a gente entra dentro do ônibus, dentro do trem e dá um cochilo? Eu, quando vinha para cá, eu vinha de Gol, grande ônibus lotado. Moro lá em Nilópolis, né? Vinha de Gol. Quando eu fui convidado para vir aqui, eu falei, meu Deus, mas é muito longe. Os espíritos têm que me ajudar para comprar um carro, né? Aí consegui comprar um carro, não venho mais de Gol. Eu tinha que pegar trem, tinha que descer em Santa Cruz, pegar a van para vir aqui. Era muito difícil, né? Então é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não. Muitas vezes nós temos aquele cochilinho gostoso dentro da condução, né? O nosso corpo não aguenta, pede para dormir. E às vezes a gente cochila e tem um sonho, rapidamente. Então não precisa aquele sono profundo para você entrar nesse estado de torpor. O que o espírito mais quer é se libertar por alguns momentos do corpo. E ele almeja isso a todo momento. E quando a razão de ouvirmos algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa, né? Porque às vezes nós acordamos apreensivos, acordamos com sensação. O que ocorreu nesse momento? O momento do sono, meus irmãos, é um momento de grande importância. O espírita, ele tem que ter essa consciência que ele, para dormir, ele precisa se preparar. O Divaldo conta uma história que Joana falou assim para ele: Divaldo, se prepare hoje, que hoje eu vou te levar num local espiritual para você ajudar o desenlace de um espírito, filho de uma mãe, que o desencarne vai ocorrer. Aí o Divaldo falou que foi dormir e foi dormir de cueca, só de cueca. Ele conta isso. Aí diz que a Joana falou assim: mas é desse jeito que você vai dormir? Ele, minha irmã, eu vou dormir, eu vou só dormir. Ela, mas você não vai nem se preparar para dormir? Não vai colocar um pijama e dormir de cueca? Nunca mais dormi de cueca. Nunca mais dormi de cueca. Agora eu sempre durmo com roupa. Sabe? Eu não tenho pijama, agora eu sempre durmo com roupa. Eu falei, caramba, então eu posso até me apresentar de cueca no mundo espiritual. É melhor dormir com roupa ou melhor dormir com pijama, né? Se isso aconteceu com ele, imagina conosco, né? Imagina conosco. O Divaldo, ele conta histórias interessantes, né? Histórias de quando ele queria ver espíritos, né? Ele queria porque queria ver espírito. Queria porque queria ver espírito. E Joana fala, mas você está vendo espírito todo dia, todo momento. Ele, mas eu quero ver o espírito. Aí ele começa a orar, faz uma oração: Senhor, quero ver o espírito, quero ver com esses olhos da terra, Senhor. Aí ele orando, pedindo, de repente quando ele abre os olhos, ele olha assim para frente e vê um espírito, o nariz caindo, um espírito flutuando, levitando, as mãos caindo. Aí ele fecha os olhos e diz, meu Deus, pedi para ver o espírito de luz, não o espírito das trevas. Aí Joana fala para ele em mente, né, num pensamento: Divaldo, feche os olhos, abra os olhos espirituais e olhe para esse espírito com os olhos da alma. Porque quando olhamos para o outro irmão com os olhos da alma, nós vemos que aquele irmão não tem defeito. Nós vemos que aquele irmão também está no caminho do progresso. Nós não criticamos, não julgamos aquele irmão, porque sabemos que ele também está na jornada terrena, no caminho. Outro dia o meu amigo falou assim: para que existe vírus, bactérias, fungos, protozoários? Eu falei, para evoluir. Para evoluir desde o átomo primitivo ao arcanjo
que também passou pela fase de átomo. E quando o Divaldo abre os olhos espirituais para ver aquele espírito, ele diz que aquele espírito começa a transformar-se em um pequeno sol. Já ouviram essa história? Alguém tem conhecimento dessa história? Esse espírito começa a transformar-se num pequeno sol, se torna-se lindo e apresenta-se para ele, dizendo que era Jesus Gonçalves, né? Aquele ranceniano que apresentou-se com a fisionomia do estado que ele estava, né, anteriormente na vida terrena. Ele tinha ranceníase, tinha lepra, e ele fala para o Divaldo: eu estou aqui, vim aqui me apresentar para você para pedir um favor. Na reunião, uma mulher vai te procurar e vai te pedir um favor. O que é? Qual é o favor? É que você vai ajudar na colônia dos leprosos, de rancenia. Divaldo falou assim: eu tenho até pavor de falar essa palavra, me peça tudo, mas não me peça isso, para ajudar uma colônia de leprosos. Tenho pavor dessa doença. Aí Joana fala para ele: Divaldo, o que você prefere? Estar lá como visitante ou estar lá como paciente? Você é que escolhe, você é que decide. Então, a todo momento, não é mole, né? A todo momento, nós temos essa oportunidade de praticar o bem acordado e de praticar o bem dormindo. Então, o espírito ele tem que ter essa consciência que o momento do sono não é só um momento para dormir. Vou dormir porque o meu corpo está cansado. Não, vou dormir porque eu preciso me preparar para dar continuidade à minha vida espiritual. Porque não sabemos, né, se vamos retornar para o corpo. Não tem pessoas que desencarnam dormindo? Não tem pessoas que, né, fulano dormiu. Nós já ouvimos vários casos assim: fulano dormiu e não acordou, foi tranquila a passagem. Vai ser tranquila a passagem dependendo da sua condição, dependendo da sua forma de pensamento. Eu ouvi um dia desse um palestrante falar uma coisa e fiquei fascinado quando ele falou assim: o espírita tem que entender que muitos espíritos falam assim: quando eu morrer eu vou para um umbral, né? Eu vou para um umbral, vou dar uma passadinha lá no umbral. O espírita, no mínimo, na pior das hipóteses, ele tem o guia espiritual dele para socorrê-lo, né? Vai socorrer, vai te desligar, vai te ajudar para te levar para um hospital espiritual, porque você já tem conhecimento, você já tem conhecimento da imortalidade da alma, você já tem conhecimento que você é um espírito que está habitando um corpo, você já tem conhecimento que em determinado momento você não sabe qual é a próxima curva que você vai deixar esse corpo aí para ser sepultado, né? Então nós temos que nos preparar todos os dias para essa passagem. Outras vezes, no estado que ainda não é bem do adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos que há aí efeito, visão ou imaginação. Então, tudo o que nós vemos é realmente o local aonde nós estamos. Nós podemos ir em várias regiões, não tem impedimento, o espírito não tem nada que impeça ele, uma parede de chumbo, o fogo, a água, nada impede o espírito do local aonde ele queira estar. Dá-se também que durante o sono, ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acodem-nos ideias que nos parecem excelentes e que nos apagam da memória apenas dos esforços que façamos, apesar dos esforços que façamos para retê-las. De onde vem essa ideia? Questão 910. Né? De onde vem essa ideia? E nós temos a doutrina espírita, meus irmãos.
a doutrina espírita que traz esclarecimento para todas as nossas dúvidas. A partir desse conhecimento, nós não temos mais desculpa alguma para dizer que não sabemos perdoar. E a resposta vem: prevei da liberdade do espírito, que se emancipa e que, emancipado, goza de suas faculdades com maior amplitude. Também são frequentemente conselhos que outros espíritos dão. E Kardec faz uma contra-pergunta, né? Ele faz uma outra pergunta. Ele diz: de que servem essas ideias e esses conselhos, desde que, pelos esquecer, não os podemos aproveitar? E os espíritos respondem: essas ideias, em regra, mas dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Pouco importa que comumente espírito as esqueça, quando unido ao corpo. Na ocasião oportuna, voltar-lhe-ão como inspiração de momento. Então, a todo momento, nós temos que agradecer o mundo espiritual, porque tem espíritos que trabalham para nós constantemente. E nós temos que ocupar o lugar desses espíritos. Nós temos que ocupar o lugar deles mais cedo ou mais tarde. Querendo ou não querendo, essa é a nossa tendência. Estando desprendido da matéria, atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época da sua morte? Será que nós sabemos a época da nossa morte? Todo dia nós estamos morrendo. Todo dia nós estamos nos preparando para esse momento. Se alguém tinha dúvida disso, a partir de hoje não tem mais dúvida. O sono é o melhor presente que Deus nos deu. É o momento que nós podemos nos comunicar com os nossos entes queridos. Se não através da mediunidade, através desse reencontro. Quantas pessoas aqui podem afirmar que já sonharam com pessoas que já desencarnaram? Que, tive um sonho com a fulano que desencarnou. Tive um sonho. Não teve um sonho, teve um reencontro. Né? Teve um reencontro. Então esse é um preparo, é um presente divino que Deus nos dá. Acontece a resposta, acontece pressentir-a. Também sucede ter plena consciência dessa época, o que dá lugar a que, em estado de vigília, tenha intuição do fato. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data em que virão a morte. Não é? Em alguns casos, há tempos atrás, eram sonhos reveladores, mas hoje não tem mais essa importância. Mas o objetivo desse estudo é mostrar ao espírita que, além dele precisar estudar, outro dia estávamos vendo um professor falando que as salas de aula estão cheias de alunos, que o governo quer que a sala de aula esteja cheia de alunos, mas a sala de aula está faltando uma coisa: estudante. Precisa de estudante. A doutrina espírita, ela precisa de pessoas que estudem. Allan Kardec, ele não tinha desejo de templos enormes com muitas pessoas. Ele queria templos pequenos, esse era o objetivo dele. Templos pequenos com pessoas afins que tivessem o mesmo objetivo com relação ao progresso moral. Porque é isso. Se nós sintetizarmos a doutrina espírita, ela sintetiza-se no Evangelho de Jesus. E sem estudo, nós não chegaremos a lugar nenhum. Então, a partir de hoje, é importante que nós não sejamos alunos, sejamos estudantes da doutrina espírita. Estejamos constantemente com desejo de querer saber. Pode a atividade do espírito durante o repouso ou sono corporal fatigar o corpo? Sim.
Será que o corpo cansa de alguma forma? Já aconteceu comigo. Quantas vezes nós já acordamos e falamos assim: nossa, eu dormi tanto, mas estou com o meu corpo tão cansado. O que eu devo ter feito no mundo espiritual? Que eu não me lembro. Né? E os espíritos respondem: pode, sim, né? Pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo, qual balão cativo ao poste, assim como sacudiduras do balão abalam o poste. A atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Então pode, porque é uma ligação. Nós temos o corpo espiritual, que é chamado de perispírito. É um corpo semimaterial. É esse que faz o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. É por isso que a ciência, a doutrina espírita, ela entra junto com a ciência e ela dá a mão à ciência, e ela diz para a ciência, né? Estamos juntos. E quando a religião começa a dar as mãos à ciência, começa a compreender que do pó viemos e para o pó voltaremos, começa a compreender que esse corpo é um veículo de aprimoramento, mesmo na Gênese bíblica, quando foi dito, do pó viemos, para o pó voltaremos, não se tinha conhecimento científico, grande conhecimento científico. Hoje a ciência já diz que existem 96 elementos químicos na natureza e que 26 elementos químicos fazem parte do corpo físico. Então nós somos fruto da terra, nós somos fruto do chão, nós somos fruto da poeira, nós fazemos parte, temos ferro, temos magnésio, temos ureia, temos creatinina, temos sódio, temos potássio. Todos os compostos da terra estão presentes no nosso corpo físico, e o que nos mostra o parentesco é o nosso material genético, DNA. Mas a partir do momento que recebemos o fermento primordial que necessitava no reino animal entrar no reino hominal, não tem mais desculpa. Recebemos aquele fermento que nos dá a inteligência. Já sabemos distinguir diferente de um cachorro, por mais inteligente que seja, um gato, por mais inteligente que seja, um golfinho, por mais inteligente que seja, a inteligência dele ainda é rudimentar. A nossa já é uma inteligência definida. Nós já temos conhecimento, já sabemos distinguir o que é bom e o que é mal. Já sabemos que o DNA está presente nos seres vivos da Terra. E nós somos filhos de quem? Somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, temos então o DNA do Pai, o DNA divino. Essa inteligência que faltava a todos nós, que vai nos encaminhar até chegarmos ao grau máximo de espírito que nós conhecemos na Terra. Porque eu tenho a certeza de que Jesus é o guia espiritual, o arquiteto do nosso planeta. Se Jesus é o arquiteto do nosso planeta, é o Cristo do nosso planeta, deve existir o Cristo da Terra, deve existir o Cristo do Sistema Solar e deve existir o Cristo do Universo, que é Deus, que está acima de todas as coisas. Então o Espírito, em nenhum momento ele precisa repousar, ele precisa dormir. O Espírito não cansa, né? O Espírito não cansa. Ah, mas Leão, lá no filme Nosso Lar, os espíritos dormiam. Por que dormiam? Porque ainda tem uma ligação muito forte com a matéria. Então ainda tem a sensação. Não é assim que os espíritos relatam? Relatam fome, relatam necessidades materiais, porque ainda não se desvincularam. E é isso que a doutrina espírita veio fazer na Terra. Mostrar a nós que nós devemos valorizar esse corpo, mas nós não temos nada aqui na Terra. Nós somos meros mordomos.
Nós somos trabalhadores de Deus, missionários de Deus, que estamos dispostos a ajudar no progresso desse planeta, principalmente aqueles que estão nascendo de 1970 para cá. Então tem gente aqui que é de 1970 para cá. Não está no planeta a passeio, não está no planeta para fazer uma turnê, está no planeta para ajudar a evolução a mudar. E a doutrina espírita, ela tem resposta para todas as questões das nossas vidas. Ela vai encontrar resposta para tudo. Ah, mas não tem resposta para a minha dúvida. É porque nós ainda não estamos preparados. Porque toda revelação chega no tempo oportuno. Se vai existir a quarta revelação, não sabemos se vai ter a quarta revelação. Mas até a terceira revelação, não temos desculpa mais para o sofrimento. A felicidade não é deste mundo, escreve o Eclesiastes. Mas a felicidade começa nesse mundo, com a missão que nós temos dentro da nossa família, dentro de nos educarmos, dentro de nos reconciliarmos, enquanto estamos lado a lado, todos nós a caminho. Estamos aqui para um ajudar ao outro. Para mim, a doutrina espírita é perfeita, porque quando Kardec falou, não tem líder religioso, a palavra final está aqui. A palavra final é de Jesus. E quando Emmanuel falou para o Chico, Chico, se um dia eu sair de Jesus e de Kardec, me deixe de lado, escolha Jesus e Kardec, porque Kardec é um dos maiores discípulos de Jesus, assumiu um compromisso luminífero de vir à Terra, trazer o Consolador prometido, fez um trabalho árduo, sabia que ia ter inimigos. Quantas pessoas, quando a gente fala que é espírita, estranham, né? Estranham, ainda nos dias atuais, porque não sabem. E essa palavra espírita é nossa. Essa palavra foi criada pelo ínclito codificador da doutrina espírita. Quem seguirá essa religião será espírita. Mas, não desmerecendo nenhuma religião, na época que a doutrina espírita era perseguida, os umbandistas, os candomblecistas também aproveitaram o gancho e acabaram dizendo que são espíritas, né? São espiritualistas. Toda religião que acredita no espírito é espiritualista. O evangélico é espiritualista, o católico é espiritualista, o umbandista é espiritualista, o candomblecista é espiritualista, mas espírita mesmo é aquele que segue a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, não criada e nem inventada por Allan Kardec. Todos esses espíritos que vieram à Terra antes de Jesus foram enviados por ele próprio. Seja ele quem for, seja Buda, seja Gandhi, qualquer espírito de envergadura veio para a Terra a mando de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, que nós a partir de hoje possamos ter bom sono, né? Bom sono, e possamos ter bons sonhos, e que lembremos de orar, de nos preparar nesse momento que é de grande importância, que o nosso espírito vai para outras pairagens, e na hora que nós acordarmos também, Senhor, obrigado porque estou aqui na terra. Meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado a todos. Estava com o coração com muita saudade de vir aqui. Amo essa casa de paixão e já considero todos meus irmãos, né? Já considero todos minha família. Obrigado a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja presente em nossos corações, hoje e sempre, meus irmãos.